cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje o assunto é o processo de federalização da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Vamos saber como estão os trâmites da mudança e quais os benefícios imediatos aos estudantes que retornam às salas de aula nos próximos dias, até porque durante as férias as conversas envolvendo as reitorias da FURB e da Universidade Federal de Santa Catarina continuaram. Já foram definidos alguns cursos que serão federais e que começam a funcionar este ano, conforme manifestação do reitor João Natel. Natel informou em encontro com os servidores na semana passada que em dezembro do ano passado protocolou documento no Ministério da Educação com proposta acadêmica de um campus da Federal em Blumenau em parceria com a FURB. Ele disse que a proposta é preliminar e está em análise e ajustes com a UFSC. O reitor observa que as decisões sobre a parceria passam por um jogo político, envolvendo aí a bancada catarinense e as mudanças no Ministério da Educação e da reitoria da UFSC. Diante desse cenário, é importante esclarecer algumas dúvidas, como, por exemplo, o processo de federalização da FURB será lento? Quais os critérios para a escolha dos cursos que passam à esfera federal? E como ficam os alunos que já estão matriculados na FURB? E os servidores? O que está definido? Para tentar responder essas questões, os convidados são os professores integrantes do Comitê FURB Federal Clóvis Reis e Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira. Vamos começar aqui com o professor Clóvis, que é coordenador do comitê. Professor Clóvis, boa noite, obrigado por vir aqui no Cidadania. Todo o processo de federalização da FURB tende a ser lento. O que está garantido para este ano? A informação que nós temos é a informação que foi disponibilizada pela reitoria acerca da proposta que foi entregue ao Ministério da Educação por ocasião da audiência a qual você se referiu anteriormente. E esta proposta entregue ao Ministério da Educação, então, prevê um escalonamento e a federalização gradual da universidade com a oferta de vagas neste campus da Universidade Federal de Santa Catarina. De modo que haveria uma primeira etapa já no segundo semestre desse ano, uma etapa a partir de 2014 e uma terceira etapa a partir de 2016. Então, nessas três etapas, seriam contemplados uma série de cursos que estão relacionados neste projeto entregue ao Ministério da Educação. Professor Jorge, boa noite, obrigado também por vir aqui no Cidadania em Debate. Esse processo aí que o comitê vem acompanhando, agrada aí os integrantes do comitê que já vem estudando essa federalização da FURB há bastante tempo? Nós consideramos que foi um avanço importante com a decisão de se incluir a FURB nesse processo de expansão do ensino superior aqui para o Vale do Itajaí, através da UFSC. Seria uma situação muito negativa se esse processo ocorresse alheio à Universidade Regional de Blumenau, e não é o caso. Por outro lado, ele coloca questões que nos preocupam, que precisam ser debatidas e definidas, resolvidas. Por exemplo, como integrar os estudantes que já fazem parte dessa universidade nesse processo de expansão da UFSC, já que a UFSC está incorporando a FURB. É um questionamento que interessa, né? Interessa muito a comunidade. Outra, qual é o tratamento que será dado ao servidor público, professores e técnicos administrativos da Universidade Regional de Blumenau, uma vez que a UFSC está incorporando a FURB. Estas duas questões que são muito importantes, nós não temos resposta. Não está claro isso. Ninguém dá resposta. E acredito que realmente até agora não haja. É preciso negociar, estudar, inclusive do ponto de vista jurídico, mas muita discussão política. E é nesse sentido que nós consideramos que a questão está em aberta e por isso nós temos que nos municiar, nos esclarecermos, debatermos, para termos consciência de quais são os nossos interesses e aí trabalhar por eles.
um dos assuntos que nós temos defendido no comitê, e já agora houve aquelas verbas das emendas parlamentares do deputado Décio Lima e Cláudia Vinhati, R$100 mil cada uma, para financiar esses estudos. Um deles era um estudo jurídico. Esse estudo jurídico é fundamental para nós mesmos termos a convicção e o caminho para defendermos nossos interesses, que é uma universidade pública federal independente no futuro, a partir da FURB, que seria a terceira universidade federal, mesmo que este caminho passe pela UFSC. Nós não temos nenhuma oposição à questão da UFSC, apenas nós achamos que a UFSC tem que dialogar com a FURB para atender às necessidades da comunidade regional, dos estudantes que já estão aqui e dos que estão trabalhando nessa universidade. Eles não podem ser esquecidos nesse processo. Professor Clóvis, esse assunto, né, foi um assunto quente em 2011, nós recomeçamos a atividade em 2012, ele vai continuar sendo o assunto, né, dentro da universidade. E os alunos e os servidores e a comunidade em geral, né, ficam aí atentos em saber quais cursos serão federalizados e como esse processo ele vem ocorrendo. O comitê consegue mais ou menos explicar esse processo aí? Nós entendemos que a região hoje tem duas pautas de negociação com o governo federal. Uma é a federalização da FURB, por assim dizer, e outra é a duplicação da BR-470. E, de fato, no ano que passou, houve uma grande mobilização, com, inclusive, vários atos públicos, onde a comunidade regional tomou as ruas na defesa da federalização da nossa universidade. Entretanto, é um assunto, de fato, que tem uma relativa complexidade na sua implementação, e como todo processo político, não é um processo que se dá de maneira rápida, imediata. Ele clama por mobilização, ele exige que a comunidade se mobilize. E, evidentemente, nós temos uma preocupação que essa característica do processo acabe deixando as pessoas incomodadas, digamos assim. Por isso, o nosso foco permanente é de esclarecimento e de mobilização, porque a mobilização é fundamental para nós alcançarmos esse objetivo. É um processo complexo. Nós tínhamos uma mobilização focada numa determinada direção, de repente ocorrem fatos alheios à nossa vontade, a mobilização ela adquire um novo contorno, e a verdade é que hoje o fato concreto que nós temos é essa proposta de implantação de um campus da UFSC em Blumenau a partir da FURB. É um processo que exige grande negociação, uma grande capacidade de interlocução, porque nós temos que, como disse o professor Jorge, pensar em como incluir os estudantes, em como incluir os servidores, técnicos administrativos e os professores. Tem a questão do patrimônio, que ainda não foi suficientemente abordada. Claro, também, né? E, além disso, tem uma outra questão que se revelou a partir desse documento entregue ao MEC, que é como incluir todas as áreas da universidade nesse novo campus. Porque esta proposta entregue ao MEC não abarca todas as áreas do conhecimento, que é o que caracteriza uma universidade. Uma universidade se caracteriza justamente pela sua atuação no amplo espectro de áreas do conhecimento. E esse projeto, entregue recentemente ao Ministério da Educação, deixa duas áreas que nós consideramos fundamentais para a atuação da universidade, não prevê como essas áreas serão integradas neste campus, que nós esperamos que no futuro vire uma universidade, que são a área de humanidades, os cursos da área de humanas são História, Geografia, Serviço Social, Filosofia, Ciências Sociais, aqui no caso da FURB, Comunicação também, né? E os cursos da área de Educação, que aqui no caso da FURB são os cursos de Pedagogia e de Letras e Artes. Apenas o curso de Música, que é uma das áreas das artes, está contemplado nessa proposta inicial. Então, o nosso esforço, neste momento, se concentra em esclarecer, mobilizar e intervir no sentido de ampliar essa proposta que foi originalmente protocolada
no Ministério da Educação. Essas questões, elas estão meio obscuras, como, né, o próprio professor Jorge já explanou, né? Isso fica difícil para desenvolver o trabalho, de costurar aí essas questões? Aí tem algumas questões que têm a ver com procedimentos, né, com maneiras de agir. Por exemplo, o próprio reitor da FURB, nesta reunião que tu mencionaste ao início deste programa, disse que foi a Brasília, mas não referendando o documento. Ele foi a convite do reitor da UFSC, professor Álvaro Prata, para protocolar esse documento no MEC. Ou seja, este não é um documento que tem o respaldo das duas instituições do ponto de vista do seu conteúdo. Tem o respaldo da UFSC. Mas nós achamos que, como início de processo de oficialização de uma proposta que envolve a FURB, no MEC é positivo. No entanto, precisa ser incluído o interesse maior dessa instituição, que é se manter uma universidade com as áreas que o professor já falou, principalmente fazendo ensino, pesquisa e extensão, nas dimensões de uma universidade, algo que não está garantido com essa proposta, pelo menos até o momento. Professor Clóvis, existe uma determinada clareza aí, né, ou as explicações para como definir quais cursos de imediato serão federalizados? Olha, a razão pelo qual o curso de música será federalizado é tal. Existe isso? Há no projeto uma construção de argumentos. Há aqui uma série de explicações que são dadas para justificar porque são estas as primeiras áreas a serem atendidas. Porém, no confronto dos dados, a gente verifica que os argumentos que serviram para incluir alguns cursos aqui não são levados em consideração no momento de incluir outros cursos. Melhor dizendo, o argumento que serviu para incluir um curso aqui não serviu para incluir outro curso. Então, o curso que se encontra na mesma situação daquele curso que foi incluído, simplesmente não aparece aqui nessa proposta. Isso dificulta também, né, o trabalho do comitê? Ou vocês ficam meio às escuras, o comitê, porque o comitê está ali também para ser um dos braços, né, nesse processo de negociação? Certamente o comitê tem uma interlocução com diversos setores da sociedade, não apenas na universidade. O comitê é regional. E nós precisamos ouvir esses interesses e fazer passar para dentro desse processo de negociação lá no MEC. Bom, enfim. Bom, nós estamos aqui discutindo hoje o processo de federalização da FURB, que em 2012 é o ano em que começam a surgir cursos já, né, com caráter federal. E nós temos os nossos convidados hoje aqui, o professor Clóvis Reis e o professor Jorge Gustavo, que integram o Comitê FURB Federal. A gente já retorna para continuar o nosso debate.